estamos vivendo com alegria, com o coração colocado assim à disposição de Deus, esta notícia que mexe com todos nós como igreja, como cristãos, como família Canção Nova. Estamos realmente aqui nos estúdios da TV Canção Nova em São Paulo, onde a notícia da renúncia do Papa Bento XVI já comove a todos nós e já tem aí uma grande repercussão na igreja e na sociedade em geral. E como você bem disse, eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da TV Canção Nova o cardeal arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, Dom Cláudio Rumes. Boa tarde, Dom Cláudio, obrigada por ter acolhido o nosso convite. Bem-vindo a este programa especial aqui na TV Canção Nova. Boa tarde, Janeiro. Boa tarde a todos que nos acompanham. A pergunta que todos nós, eu acho que naturalmente fazemos, Padre Roger, é como o senhor Dom Cláudio acolheu essa notícia que surpreendeu a toda a igreja, surpreendeu a todos nós, a respeito da renúncia do Papa Bento XVI, que nesta manhã de segunda-feira chega como a notícia do momento. Claro, foi uma surpresa muito grande para todos, para mim também, claro, mas para a igreja toda, para o mundo. E segundo o padre Lombardi, até mesmo para a Cúria Romana, foi uma surpresa muito grande. É verdade que o Papa já tinha acenado a essa questão da renúncia, quando ele deu, já como Papa, ele deu uma entrevista a um jornalista alemão, que depois foi publicado naquele livro chamado Luz do Mundo. Luz do Mundo. Ali ele diz que um Papa que percebesse que não tem mais condições suficientes, seja físicas, seja psicológicas, enfim, suficientes para conduzir bem a igreja, ele pode e até deve renunciar. Ele diz isso, até deve renunciar. A partir daí, de tanto em tanto alguém levantou essa questão, mas será que esse Papa pensa talvez um dia também de renunciar quando estiver mais frágil? E isso de fato está ocorrendo agora, sim. Para grande surpresa, porque obviamente depois de tantos séculos em que isso não acontecia mais, só na Idade Média que isso ocorreu, um Papa renuncia. É uma surpresa nesse sentido, mas está dentro da normalidade. Não tem nenhuma coisa anômala ali, o Papa está ali em plena consciência, com muita responsabilidade, com muita seriedade e sabendo o peso, a gravidade da sua decisão, a toma com grande coragem também, mostrando um exemplo muito grande também de despojamento, sobretudo do poder e de tantas outras, digamos assim, situações que acompanham o ser Papa. Ele renuncia a isto, ele diz na sua fala de renúncia que ele quer se dedicar daqui para frente ao serviço da igreja na oração. Que bênção, né? E todos nós, como igreja, bem precisamos. Dom Cláudio, a notícia da renúncia do Papa Bento XVI, ela tem repercutido bastante nas mídias, nas partilhas com as pessoas. Eu, particularmente, estava vindo aqui para os estúdios da TV Canção Nova, de metrô, e já se ouvia muito falando sobre isso. Até achei bem interessante, porque é uma notícia da igreja, mas que mexe com toda a sociedade. E há também especulações a respeito do novo Papa, quem será o novo Papa, o que vai acontecer daqui até o dia 28, como que vai a igreja continuar caminhando? Eu pergunto para o senhor, a nossa postura como igreja, qual deve ser nesse tempo? Eu diria que, em primeiro lugar, nós deveríamos agradecer a Deus pelo grande Papa que Ele nos deu nesses anos, na pessoa de Bento XVI. Sim. Porque, de fato, ele foi um grande Papa, uma surpresa. Apesar de que quem o conhecesse mais de perto sabia que ele iria ser um grande Papa. Mas não era assim a visão geral do mundo. Quando ele foi eleito Papa, houve também muitos comentários sobre isso. Se esperava que fosse muito tradicional. Mas ele se manifestou uma grande surpresa. Com certeza. Aliás, na época eu dizia, vocês vão se surpreender com esse Papa. E o último gesto dele também é de uma grandeza de alma muito grande, esse de renunciar. Então, de fato, foi assim algo que nos surpreende, mas nós devemos, agradecer a Deus por esse papado, por esse pontificado de Bento XVI, primeira coisa. Segundo, aderir ao Papa, respeitar a sua decisão e dar-lhe todo apoio nessa sua decisão, porque ele o faz e assim pensa que é para o bem da igreja, que alguém mais jovem, com mais condições, assuma
esse ministério de ser Papa, que hoje sempre mais é exigente por causa de um mundo que também é sempre mais complexo e mais difícil e até com crises muito particulares hoje, como é a crise da cultura atual, etc. Enfim, tudo isso. Então, esse Papa, nós devemos admirá-lo, devemos continuar amando ele muito, rezando por ele, para que ele continue feliz e certo de Deus, como sempre ele foi. Ele é um grande homem, muito inteligente, um grande teólogo, uma grande santidade de vida, uma grande sabedoria, e foi isso que o fez, de fato, empreender esta decisão, tomar essa decisão de sair. Depois, começar a rezar para que Deus ilumine a Igreja, sobretudo o colégio eleitoral do Papa, que são os cardeais abaixo de 80 anos de idade, que vamos eleger, eu também estou indo para 79, que vamos ter que eleger este novo Papa, que a Igreja, que o Espírito Santo ilumine, abra o coração e a mente dos cardeais, para que, de fato, elejam aquele que Deus mais indicaria. Então, o senhor também vai participar desta eleição. Qual a sua expectativa nesse sentido? Expectativa, eu já participei de um conclave, que foi o que elegeu... Do Papa Bento XVI. Papa Bento XVI. Claro, nesse sentido não é uma novidade. É mais novidade para aqueles cardeais que agora vieram depois. Sim, que será o primeiro que são o primeiro conclave que vão participar. Mas é uma experiência muito forte, muito grande, porque é algo que é de uma responsabilidade enorme. De uma responsabilidade sobre-humana, na verdade. Sim. Porque ali entra as coisas de Deus. Ali você deve ser um instrumento de Deus. Você tem que ouvir, você tem que estar aberto ao que Deus te sugere. É Deus que vai iluminar esse conclave. Mas é o coração de cada cardeal que deve se abrir. Decidir. Porque ele vai decidir livremente. Exato. Não é Deus que vai mandar um bilhetinho para ele. Pois Mas ele sugere, ele ilumina. E o cardeal tem que estar aberto a essa iluminação, para não ficar votando por outros interesses que não sejam os interesses de Deus. Ainda voltando ao conclave, no conclave que elegeu o Papa Bento XVI como pontífice até hoje, o senhor participou e já previa que seria ele o eleito? Não, ninguém previa nada, porque não se prevê. Essas coisas não se prevê porque são sempre muitas surpresas muito grandes. Sim. Porque não há candidatos oficiais, não existem chapas de eleição, como existe normalmente nas eleições políticas. Sim. Não há chapas, não há campanha política, não há nada disso. E ninguém ousaria de se apresentar como candidato também. Então, o que há, certamente, há conversa. E isso por quê? Porque os cardeais são homens que têm uma grande responsabilidade, devem exercer essa responsabilidade. Então, o comunicar-se, o conversar, o rezar juntos, o pensar juntos, até que se chega ao momento de pôr o voto ali dentro, na urna, porque é um voto secreto, é por voto secreto. E claro que essa conversa existe, esse comunicar-se existe, mas não existem candidatos, não existem candidatos oficiais. E claro que a gente vai percebendo, antes do primeiro escrutínio é muito mais difícil, porque então tem muitas possibilidades. É depois do primeiro escrutínio que começa a aparecer mais, digamos assim, onde que estão se acumulando mais votos, etc. Porque isso é também, de alguma forma, uma indicação para os cardeais de que uma boa parte pensa que este é o candidato apto. Sim. E aí não entra nada, por exemplo, aquilo que muitas vezes se diz, mas agora é a vez da África, agora Sim. é a vez da Ásia, da América Latina, ou da América como tal, enfim. Isso não são critérios prioritários do colégio eleitoral, não. Isso não são critérios. Não há nenhum critério que diz que deve ser daquela região, não sei o que, tal e tal, não. O critério fundamental é escutar a palavra de Deus, deixar-se iluminar por Deus e, a partir daí, eleger aquele, de onde quer que ele venha, e qualquer que seja a sua idade, de onde quer que ele venha, eleger aquele que é o mais apto, segundo as nossas possibilidades de discernir para o momento da igreja hoje. Então, esse é o grande critério. É claro que há
existe também, digamos, como segundos critérios um pouco, essas coisas também pesam um pouco. A idade, por exemplo, digamos, depois de um Papa que foi eleito muito jovem, como João Paulo II, e depois um Papa que foi eleito muito idoso, como Bento XVI, talvez os cardeais pensem de eleger alguém assim, numa média dessas duas idades, uma média assim, que são critérios, enfim, e que também podem de alguma forma conduzir, mas não são decisivos, não são prioritários, não são mesmo. Eu acho que nem os cardeais não devem pensar assim. Então, nossa postura como igreja, só ressaltando as suas palavras, deve ser de louvor e ação de graças a Deus pelo pontificado do Papa Bento XVI, que está sendo concluído no dia 28 deste mês, e ao mesmo tempo de intercessão, não é isso, cardeal? De intercessão por ele, para que Deus abençoe o Papa Bento XVI que sai, e também para que ilumine a igreja na escolha do novo Papa. E depois levar isso com muita serenidade. Não há nenhum motivo para ter qualquer preocupação maior ou qualquer, digamos assim, distúrbio dentro da igreja. Não, estamos dentro da normalidade. É tudo normalmente, isso está previsto no direito, a possibilidade de um Papa renunciar. Ele o fez com muita sabedoria e também com muita humildade. Com certeza. Nós continuamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Canção Nova, nesta programação especial, dado um acontecimento especial que marca a história da igreja. Nós estamos aqui com o cardeal Dom Cláudio Gomes, em São Paulo, mas também estamos com o Padre Roger, com a equipe toda especial, trabalhando para que esta notícia, essas informações cheguem até você com qualidade, com a palavra da igreja. O Padre Roger também quer fazer uma pergunta aqui ao cardeal, então vamos ao Padre Roger. Janira, nós estamos muito contentes, tá, com a disposição de Dom Cláudio Gomes de nos atender prontamente. Eu lembro quando o Dom Cláudio foi nomeado para prefeito da Sagrada Congregação para o Clero, lá em Roma. Ele foi a Lavrinha nos dar participar de um curso conosco. Ele oficialmente fez questão de, em primeira mão, dizer a canção nova sobre a sua nomeação. Então, é um agradecimento muito grande a ele, por esse carinho que ele sempre teve conosco. Agora, Dom Cláudio, o senhor participou, assim, muito próximo de boa parte desse pontificado do Papa Bento XVI. Se a gente for olhar, nós temos aí um legado muito grande que esse Papa vai deixar para nós, porque você estava lá muito próximo. Vale se mencionar, sobretudo, o ano sacerdotal, foi convocado por ele. Que aspectos assim mais importantes o senhor gostaria também de ressaltar neste momento sobre o legado que esse pontificado deixa para a igreja? Olha, esse Papa teve grandes desafios, na verdade. Ele, a sua própria figura, em primeiro lugar, foi uma riqueza muito grande. Por isso que eu dizia que precisamos agradecer a Deus pelo Papa que ele nos tem dado em Bento XVI. Ele é um Papa muito sábio, muito inteligente, muito preparado e de uma santidade de vida assim extraordinária. Ele é um homem muito bondoso, de uma caridade imensa, de uma doçura no trato com as pessoas. Eu tive essa experiência constante quando tratei com ele, pude tratar com ele e convivi com ele. Então, isso é a primeira coisa que ele nos deixa como legado, essa sua personalidade, esse seu modo de ser e de agir. Por outro lado, também é um Papa firme, ele tem clareza e dentro disso ele é um Papa que teve muita firmeza também. Ele teve grandes desafios, sobretudo o desafio de uma mudança de época, que nós estamos numa mudança de época, sobretudo por causa da grande mudança da cultura. Estamos hoje numa cultura pós-moderna, urbana, pluralista, relativista, sobretudo. Esse relativismo que ele tão bem definiu, tão bem ele discerniu no seu raciocínio, no seu magistério, e que foi aquela situação que mais, por assim dizer, o comprometeu, quer dizer, o engajou. Ele, de fato, constantemente nesses anos, ele se pôs em diálogo com essa cultura nova, dialogar e, ao mesmo tempo, mostrar as suas fraquezas, abrir horizontes, procurar saídas junto com os grandes líderes desse mundo, procurar saídas para essa cultura que é tão precária, uma cultura da fragmentação, uma cultura do relativismo, do agnosticismo e assim por diante. Esse foi o primeiro grande desafio que
enfrentou e que com muita qualidade, com muita magistralidade, podemos dizer assim, ele conseguiu, de fato, administrar. Depois, houve a grande questão da pedofilia, que também foi uma questão muito grave, e que ele sofreu demais com isso. O Papa sofreu muito com isso. E também levou com muita sabedoria, também com muita firmeza, mostrou à sociedade de hoje de que a Igreja, de fato, de forma nenhuma aceita isso, não pode aceitar e fará tudo para que essa chaga seja finalmente também removida de dentro do ministério sacerdotal da Igreja. Houve nesse ínterim, houve então um ano sacerdotal, eu estava em Roma na época, como prefeito da Congregação para o Clero, e essa congregação tinha então recebido dele o encargo de coordenar, de animar, enfim, esse ano sacerdotal. E a gente viu como ele estava sempre à frente de todos nós, ele que nos dava as orientações, ele que nos sugeria os grandes momentos, e foi o contrapeso da crise da pedofilia e outras crises do sacerdócio, e esse ano sacerdotal que deu, de fato, de novo aos padres também maior firmeza e maior autoestima, de forma que os padres de novo começaram a andar de cabeça erguida, quando antes se sentiam muito feridos por causa de tudo isso. Então foi um momento assim também extremamente importante e que ainda continua, claro, esse momento. Outra coisa que também esse Papa manifestou, ele aos poucos foi cada vez mais mostrando que ele via a necessidade de fazer da Igreja uma Igreja missionária, evangelizadora, e que não apenas repete as coisas no passado, não apenas atende as pessoas que vêm, mas são capazes de sair, de levantar-se, e não só o clero e os consagrados, mas também o leigo em geral, são capazes de se organizar para sair organizadamente ao encontro do povo, para ir buscar de novo aqueles que se tresmalharam por aí, os católicos afastados, de que ele fala assim explicitamente com essas palavras, ele fala dos católicos afastados, que é preciso ir até eles, é preciso reevangelizá-los, é preciso convidá-los de novo e acolhê-los com grande caridade, dizia o Papa, com grande caridade, com grande diálogo e amor, dirigir-se a essas pessoas. Mas ele dizia, e sobretudo ir aos pobres, a pobreza, que é outro aspecto também com que ele muito se preocupou. E isso a gente viu em Aparecida, onde o Papa começa a se exprimir mais fortemente sobre a questão missionária e da nova evangelização. Acabou conclamando agora a nova evangelização, acabou proclamando um ano da fé, tudo isso, fez um sínodo sobre a nova evangelização, exatamente para promover e por assim dizer, qualificar a Igreja, requalificar a Igreja para a grande missão que a espera, e que não só a espera, mas que ela deve estar fazendo já, porque o que nós não podemos é ficar esperando o documento, depois do documento, e assim adiando a nossa decisão de sermos missionários. Não, o Papa quer que já o façamos, que já estejamos ali na missão, que já estejamos de fato. Então são grandes questões que ele enfrentou, além de ter um pensamento teológico muito rico, que ele continuou digamos, a exercer mesmo como Papa, e ele então diz, olha, aqui estou falando como teólogo, não como Papa, é difícil separar essas coisas, claro, mas ele dizia, me veja aqui, por exemplo, os 3 livros sobre Jesus de Nazaré, as suas encíclicas e outros livros que ele foi publicando, mesmo no tempo de Papa. Então ele é um dos grandes teólogos que vai deixar também uma grande contribuição para a teologia de hoje na Igreja. Então são uma série de coisas que se poderiam assim acentuar na figura desse Papa. Isso mesmo, obrigada, Dom Cláudio. Que alegria poder ouvir a Igreja falar de um momento tão importante que todos nós estamos vivendo em vista deste acontecimento, a renúncia do Papa Bento XVI, o pontificado. Então, um abraço para o Padre Roger, um abraço para todos que estão vivendo conosco este programa especial que tem continuidade, trazendo sempre a voz da Igreja a respeito desta notícia tão importante. E o meu muito obrigado em nome de toda a Canção Nova, pela sua generosidade, pelo seu apoio, pela sua presença no meio de nós, Cardeal. Eu que agradeço a oportunidade também. Sim.
Seja sempre bem-vindo aqui à Canção Obrigado. Nova. Padre Roger, um grande abraço. Nós continuamos unidos durante toda a programação com novas informações. É a Canção Nova ao serviço da Igreja.